sempre ouvi essa frase, hoje é uma frase muito comum. Os médicos chegam para a família e falam assim: a gente agora tem o nosso próprio limite, o pensamento agora é vocês começarem a orar, a rezar, a conversar com Deus. E não vejo nada por nisso, porque a gente sabe muito bem que Deus, em alguns momentos, como assim Ele deseja, Ele faz coisas que a gente não tem condições de imaginar. Essa é a verdade. Uma vez eu fui usado por alguém que estava morrendo, eu fui ungir a pessoa e depois eu fui embora do lugar. Quando eu liguei para o lugar, eu falei assim: não, pastor, a pessoa está vivia aí. A médica chamou, fez um exame, o próximo exame não tinha dado nada, parou a quimioterapia, pediu uma contraprova, não veio nada também, e ela para a igreja, ninguém pensou para não saber da pessoa. E ela contou toda a história. Então, Deus faz quando quer, a gente não manda nele, mas a gente confia nele. Amém. Então, enquanto você respira, precisa continuar confiando em Deus. Estou dizendo isso porque a gente percebe nesses ambientes como a gente é profundamente limitado. Então, nós somos limitados. Então, quando nós estamos na igreja, com amigos e irmãos, diante da presença de Deus, é tudo bom. É tudo de bom, porque Deus ele tem poder de fazer tudo bom. Sejam todos bem-vindos. Nós já vou pedir para vocês abrirem a palavra no capítulo 9 de Atos. Logo depois nós iremos orar, então vamos continuar com a leitura bíblica e o entendimento bíblico para todos nós. Muito obrigado. Atos capítulo 9. Eu já agradeço aqui aos meninos ali, comecei também com o pastor Valdemir, o convite. Até eu comentei, fora a vigília que eu estive com vocês, essa é a primeira vez que eu saí da central, porque depois da pandemia, e você vai entender do contexto da igreja, eu preferi ficar na igreja o ano inteiro para poder entender a dimensão da igreja. E as áreas que precisam de crescimento, as mudanças que são necessárias. Então, o único sábado que eu saí no ano até dezembro é hoje. Não saí para lugar nenhum, até brinquei. O pessoal daqui me ligou de manhã, de tarde, à noite, feriado. E tem coisas que a gente entende, né? Quando Deus quer que a gente saia um pouquinho dele, Ele facilita o nosso entendimento para a gente sair. O capítulo 9 de Atos, nós vamos orar. E logo depois vamos começar a leitura bíblica. Feche os olhos, se você quiser e puder, para a gente pedir a Deus ajuda. Agradecendo ao Senhor, porque primeiro temos a segurança de que o Senhor está aqui. Amém. O nosso segundo pedido é que a gente precisa de ajuda, porque por mais que estudemos, sem o Senhor, é só uma fala bonita. E nós estamos cansados. A gente não quer simplesmente falar bonitinho. Nós não queremos somente retórica. Não é isso que nos alimenta. Nós queremos ouvir a Tua voz com o poder do Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz faz a diferença e transforma. Então, todos nós precisamos de ajuda. A gente que vai falar, a igreja que vai ouvir, raciocinar, nós precisamos de ajuda. Por favor, Espírito Santo, nos ajude. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, 9:1, Atos. De Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouco, para a gente ter mais. Vamos lá estudar pelo menos 2 textos alinhados e mais um outro texto em 1 Coríntios. Ora, a história é conhecida. A história desse homem começa com Saulo e depois a gente logo depois tem a transferência para Paulo. Mas vamos lá. Vamos só fazer uma costura aqui para a gente poder entender o que é que Deus quer para a gente nessa manhã. Aqui para nós todos é o que mais interessa. O que é que Deus quer para a gente nessa manhã? Eu diria que, para contextualizar a história, a gente pode começar assim, depois de ler o texto. Logo no capítulo 2 de Atos, verso 37, você vê o crescimento da igreja.
fim, dá uma olhadinha aí. Atos 2. Só voltar um pouquinho aí. Não feche em Atos, que a gente vai se entender aí em Atos. Volta um pouquinho aí, Atos 2:37. Só para afirmar para você o que a gente está falando. Em Atos 2:37, para a gente só afirmar, você vai vendo que depois que Pedro prega ali o seu primeiro sermão, logo após ter recebido a unção do Espírito Santo, 3.000 pessoas são batizadas, e a partir desse versículo, você vai vendo Atos 13, Atos 4, um crescimento assustador da igreja, que só seria possível pelo Espírito Santo. Sem o Espírito Santo isso não aconteceria. Como é que um homem prega? E aí é que eu vou fazer uma ressalva diante da ressalva que eu fiz na oração, porque eu me preocupo com isso. Ora, tudo bem, você pode ter o dom que for, você pode ter a facilidade de falar bem, mas sinceramente, em essência, não é isso que alimenta. Então, o homem e a mulher, o jovem e a criança que vão falar de Deus, é necessário que eles estejam passando tempo com Deus. Qual é a diferença, querido? É que Deus sabe quem é você e ninguém sabe. Nem o pastor de você sabe, pelo menos. Ninguém sabe. Você tem um eu que todo mundo conhece, mas você tem um eu íntimo que só você sabe. E tem horas que esse eu íntimo você não consegue nem acessar. Ok? Então é tudo muito fechado, mas Deus sabe quem você é desde o comecinho. Quando o embrião foi formado, ele já estava ali presente. Então vamos lá? Por mais que você estude, a frase ou a palavra que vai abrir o seu coração está nas mãos de Deus, e Ele vai dar ou não para o pregador. Quanto mais próximo dele o pregador estiver, mais fácil para ele entender a voz do Espírito Santo. Quanto mais distante ele estiver, mais ele mesmo vai aparecer. Aí normalmente eu falo para a central: se a gente aparece não acontece nada, mas se Deus aparece, acontece tudo de bom. Ok? Então, estou falando isso por causa do primeiro sermão de Pedro, que você percebe que é um sermão profundamente nas mãos do Senhor. Tinham experimentado a unção do Espírito Santo, e agora o sermão era outro. Já não havia mais medo, não havia mais receio, não temiam por suas próprias vidas. Então, um sermão como esse, as pessoas ouviram verdades que de repente não tinham ouvido, ou de repente tinham ouvido, mas perceberam que ela tinha sido transmitida de maneira diferente. E aí vamos lá, uma outra ressalva. E não é somente segurança. Eu já ouvi Deus falar através, hipérbole, figura de linguagem, 1 milhão de perfis. Já vi gente postadinha falar ungida por Deus. Já vi gente aguçada falar por Deus. Já vi vários. Então a questão não é simplesmente no jeito, a questão é na intimidade. Então, quando Pedro prega aquele sermão ungido pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas se rendem. E ao longo de Atos, tanto Atos 3 quanto Atos 4, você vai ver na Bíblia que muita gente agregou, veio para a igreja. Aí eu vou fazer uma ressalva, uma outra ressalva, porque a gente está no começo do sermão, e eu estou pegando o capítulo 9, que foi o primeiro texto que a gente leu, e estou reforçando uma linha de raciocínio pegando Atos 2. É preciso que eu e quem quer que queira estejamos aos pés de Deus, para a gente deixar Deus fazer a diferença. Porque, vamos lá? Eu não quero placa com o meu nome, para mim não me interessa isso. Eu não quero lápide com o meu nome, para mim não me interessa isso. O que eu quero é sentir Deus comigo e herdar a vida eterna. Amém. Porque para mim, essa glória aqui, se tu não vai ter glória lá, para que tu quer glória aqui, meu compadre? Se nós tivéssemos glória lá, eu queria glória aqui. Porque seria uma grande diferença. Terra e céu, mas não tem glória lá para nós. A glória lá é para Deus. Então aqui a gente se apaga, deixa o Senhor acender a sua luz em nós através de nós. Ele brilha, tudo acontece de bom, você fica feliz, porque sabe que é um recipiente incompleto, imperfeito, mas usado. Então se sente prazeroso, então tem alegria. Faço de novo.
quando Pedro prega aquele sermão, é um sermão de alguém que estava nas mãos de Deus. E aí não interessa a sua limitação. Deus sabe o que você precisa ouvir, Ele vai falar para você e o seu nome será glorificado. Sejam pessoas cultas ou não, se converterão. Porque esse é o poder transformador do Espírito Santo. Amém. Aí a igreja cresce. E é nesse ponto que a gente quer chegar. A igreja cresce assustadoramente. Mas tão logo ela cresce, chega a Atos 9, que a gente leu primeiros textos. Aparece Saulo, um camarada zeloso, e a gente poderia pegar uma linha boa do zelo de Saulo. Foi criado, foi educado aos pés de Gamaliel, o grande doutor da época, e o que Saulo tinha aprendido, ele era fiel àquilo. Era um judaísmo, era um norte divino para aquela religião. Era aquilo que ele tinha compreendido. Então ele era poliglota, era inteligente, era dedicado ao perfil militar. O camarada não era brincadeira. Tinha tudo de bom em um homem determinado, focado, estudioso, preocupado. Aí quando esse homem é canalizado para destruir os crentes, ele emprega tudo aquilo que ele tem para destruí-los. Imagina, pegar um camarada relaxado para perseguir alguém é fácil. Na primeira dificuldade ele relaxa. Mas você pegar um camarada determinado, fera, para perseguir você é duro. A igreja cresce, a igreja está crescendo, a igreja é próspera. Em um sermão só, 3.000 pessoas. Logo depois aí dos outros versos lá, apresentando para a gente 5.000, número que não poderia se contar. E até a gente vai ver nessa frase também alinhados. E Deus ia acrescentando os fiéis, mas no capítulo 9 aparece um obstáculo. E o obstáculo não foi fácil. Não era um homem qualquer. Era um grande homem. Sem, eu diria, a concepção correta do que seria o cristianismo, porque não existia. Mas pelo menos o perfil Messias. Mas aí a gente, nós vimos a leitura e a leitura continuou quando a gente a leu. Mas quando Saulo, ele, com vontade de prender os crentes, ele vai em direção a Damasco para ver se alguns estavam no caminho e então poder prendê-los e matá-los. O Senhor se apresenta para eles. Eu li, não sei quantos já leram, tem um livro do Paulo, bem grossinho assim. Gostei de algumas coisas geográficas com relação a Damasco. Geograficamente, Damasco era um lugar que diferia de toda a sua vizinhança. Por quê? Porque tinha algumas planícies e tinha alguns ambientes com água que fazia com que o lugar fosse mais belo pelo fato do verde. Eu trabalhei em alguns lugares na Bahia e eu me lembro bem que quando eu viajei, eu trabalhei em Recife 3 anos, quando eu saía de Salvador para Recife, era mais ou menos assim. Você pegava a Feira de Santana e quando eu pegava aquela rodovia, aí era tudo seco, tudo seco. Quando chegava próximo ao morro do Chapéu, aí você começava a ver o carro embaçado. Rapaz, como é que pode? Um calor infernal, agora está embaçando de gelo. Tem uma explicação demográfica para mim, não é? Então, chapada. Aí já começa a gelar, como se você viajar à noite, o carro embaça todo, você vê gelar o carro todinho. Para que bagaceira é essa? Sair no sertão, uma caatinga danada, no meio da caatinga, no meio do sertão, oásis. Quando Saulo chega próximo a Damasco, o seu olhar descansa na paisagem. Toda a raiva, toda a ira, eu diria assim, é enfraquecida diante da paisagem que vira. Aí é justamente nesse momento que o Senhor Jesus se apresenta para Saulo. E vocês leram comigo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou porque ele não sabia. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que você não conhece e persegue. E ele contou uma história que a gente não leu depois você pode ler em casa, porque o próprio Deus, depois que pede dele da cidade, etc., diz que ele sentiu agora em sua própria pele, o que seria sofrer por causa de Jesus. Então a nossa sequência de raciocínio para a gente nessa manhã é que a igreja está crescendo e o obstáculo se apresentou. Ao longo de toda a história eclesiástica, tudo aquilo que você lê, e também Velho Testamento e Novo Testamento,
a igreja sempre enfrentou obstáculos. Vamos lá? Só para a gente recapitular aqui. Coisas, histórias antigas que a gente pode lembrar. Todo mundo lembra? José é vendido, vai para o Egito, tem a dificuldade com a mulher de Potifar, ele continua fiel ao camarada, mas aí a mulher disse que ele queria alguma coisa com ela, ele é preso. Todo mundo lembra lá o padeiro e o copeiro, e de repente é revelado que o menino vai sair, ele revela o segredo de alguém, todo mundo lembra, ele sai, e para diminuir a história, o faraó tem um sonho, o homem tem um sonho e ninguém sabe nada, e ele consegue decifrar o sonho, e ao decifrar o sonho, quem tem entre nós o Espírito de Deus sendo esse homem, e ele se torna um governador e comanda tudo, correto? Só que ele morreu, e quando ele morreu, a sua memória foi apagada, e o povo começou a oprimir o povo hebreu. É o que a história diz para a gente. Parecia que o povo hebreu estava em paz. Parecia que eles iriam, eu diria, evangelizar o Egito. Mas não aconteceu. E aí depois da opressão, sofrem bastante. Todo mundo lembra na sequência, depois a presa Moisés, Babilônia, para salvar o povo. Ao longo de toda a história, pode perceber, toda a história, bíblica ou eclesiástica, a igreja enfrentou dificuldades, mas tem uma coisa que nenhum de nós podemos duvidar: diante de toda a dificuldade, nenhuma dificuldade foi páreo para o Deus da igreja. A igreja sempre prosperou. É isso que a igreja precisa entender agora em primeiro momento. Quando em Atos 2, melhor dizendo, começamos com Atos 9. Quando Atos 9 começou apresentando para a gente nessa manhã o grande problema da igreja, que não era um homem qualquer, e de repente é só você pensar na cabecinha do pessoal, mais ou menos imaginando assim: Senhor, estava tudo bem com a igreja, nós já somos quase em 30 mil, e a igreja, ela não tem igreja ainda, mas ela tem as casas, e está tudo bem, repartimos os bens, repartimos as coisas, ninguém tem nada de si mesmo, ninguém é foco, tudo acontece, tudo aconteceu. De repente chega Saulo, e eles começam a conversar com Deus, porque é óbvio, Senhor, o que vai ser de nós? Porque quando a gente estuda sobre Saulo convertido para Paulo, houve muito problema para Paulo entrar no meio dos discípulos. Primeiro que todo mundo tinha medo do cara, meu irmão. O bicho era perseguidor, era fera. Quando dizia assim, vai chegar Saulo convertido, que é Paulo, lá ele, vamos ver quem é esse camarada aí, meu irmão. Porque foi esse cara que prendeu um monte de crente, foi ele que matou um monte de crente. Então, estou falando de insegurança. Na verdade, Paulo sofreu isso a vida inteira. A insegurança se era convertido ou não. E é nesse justo ponto que a gente queria chegar, que eu falei anteriormente. Nos momentos mais difíceis da igreja, a igreja precisa ter a segurança de que ela tem um Deus. E aí vou trazer algo na história que todos nós vivemos. Eu estava em Feira de Santana. Lembro como fosse hoje, estava numa reunião lá, quando deu uma quarta-feira, a igreja mandou um comunicado para todos os pastores. Gente, pandemia chegou assim, fecha a igreja. Ninguém sabia direito o que era. Vocês só ligavam a TV e via médicos pela internet chorando lá na Europa. Aquilo que deu um favor danado. Quem pensa assim, os médicos chorando na Europa, perdendo não sei quantos por dia, e viu aquele pavor. E eu não sei se vocês se lembram, de fato, o primeiro caso na Bahia foi aquele caso daquele grupo que estava lá, pelo lado lá do sul da Bahia, que vieram de helicóptero fazer a festa, e depois, mas foi feira. De uma jovem senhora que foi visitar a filha na França, e quando ela retornou com Covid. Eu estava lá em Feira de Santana. Eu sei que para diminuir o negócio, meu amigo, aquela correria, e eu comecei a ouvir uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia. Alguns começaram a me perguntar: pastor, o que vai ser da igreja? Vai ser da igreja o que sempre foi ao longo da história. Nenhuma dificuldade abateu a igreja. Nunca na história, a igreja passou por, a gente não imagina, dificuldades âmbito humano, dificuldades âmbito saúde e 1 milhão. Porque não esqueçam, o diabo está na terra para prejudicar a igreja.
Só que Deus está na terra para salvar a igreja, o diabo nunca será maior do que Deus. Isso aqui para nós. Briga entre Deus e o diabo é brincadeira, né? Deus é o Criador. Não precisa brigar, não. Se Deus olhar para o cão, ele morre na mesma hora. Então pare com isso. É desleal brigar com Deus. Tá gravando aí, porque senão a carniça deu o cão. Está gravado. Por quê? Porque não tem jeito, é o Criador dos céus e da terra. É um mantenedor de tudo. Então, quando eu comecei a ouvir um montão de gente dizendo para a gente assim, o que vai ser? Vai ser da igreja o que sempre foi. E aí começaram a falar um monte de coisinhas como, pastor, e aí a igreja não frequenta mais, porque é óbvio, todo mundo estava pelo Zoom, todo mundo teve que aprender o que era Zoom. E teve que mexer no Zoom, Zoom foi o Zoom. E aí, redundância, o Zoom foi o Zoom. E aí aquele negócio todo, e alguns começaram, pastor, e como é que a igreja vai se manter financeiramente da mesma forma? A igreja nunca cresceu como cresceu nesse período. Ponto final. Porque a gente precisa entender quem foi o criador da igreja, quem foi que desenvolveu a igreja e quem continua sendo o mantenedor da igreja. Aí vamos lá, é por isso que eu faço essa ressalva para mim e para a central. Se eu fosse o dono da igreja, quando eu morresse, ela acabaria. Quando os pioneiros que foram usados por Deus, se fossem os donos da igreja, quando eles morressem, ela acabaria. Mas o dono da igreja vive para todo sempre. Amém. Então pode ficar despreocupado, meu compadre. Pode chover canivete, como se diz no popular. A igreja vai ficar em pé, porque o dono dela, a própria Bíblia diz, capítulo 28 de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e em que lugar mais? Manda lá em cima, manda aqui embaixo. Aí vamos lá. Aí quando a gente vem nesse curso, então o primeiro entendimento para a gente nessa manhã é: Deus continua cuidando da igreja. Amém. Mas aí vamos dar uma olhadinha. Atos, aí mesmo em Atos. Vamos para o capítulo 18. Atos 18. Lemos o 9, eu fiz ressalva só para contextualizar. 18, 9 de Atos. Vamos lá. Então a gente está entendendo, Deus cuida da igreja. Ele cuidou e Ele cuida. 18 de Atos, verso 9, a Bíblia diz: teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha gente, não temas, não tenha medo, pelo contrário, fala e não te calas, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha aí o verso 23, aí mesmo em Atos 23, verso 11, capítulo 23, verso 11, aí mesmo em Atos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: o que Deus disse para Paulo, gente? Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vamos pegar, à luz da palavra, dois nortes que para mim são fundamentais para a igreja. Quando você vir qualquer tipo de problema grande, a ponto de fechar a igreja no mundo inteiro, nunca esqueça: igreja tem dono, e o dono não são os portais, o dono é o Criador. Então ela vai se manter. Mas aí tem uma coisa também muito importante: é que Deus cuida da igreja, mas Deus também cuida de você. Você precisa entender isso. Deus é o coletivo, mas Deus também é o Deus de uma pessoa somente. Pode ficar à vontade. Eu gosto desse negócio quando fala. Sabe por que eu gosto? É porque a gente fala aí e fica bom assim. Você fala assim: como assim, pastor? Que negócio é esse? É que eu já fui pastor. Uma vez eu estava no interior, tinha 500 membros comigo. Era domingo à noite. E aí a energia no interior foi embora. Menino, pensa no muito bom. Silêncio. Isso aí não tinha. Isso aí é para vigília. E vigília das 7 horas já acorda na hora. Silêncio absoluto. A gente falava e você não ouviu. Eu até brinquei, falei assim para a igreja: Deus ajude para todo dia de domingo à noite faltar energia.
Porque, queira ou não, né, a sua concentração fica mais aguçada. Mas vamos lá? Então, eu entendo duas coisas. Deus, ele cuidou da igreja. Ele manteve a igreja em pé. Mas Deus também cuidou de um filho que equivocadamente tentava impedir o crescimento da igreja. Deus traz esse obstáculo para a igreja. E quando esse homem enfrenta a sua própria dificuldade, porque se os dois textos estão dando menção a coragem, é porque faltou coragem. Então vamos lá? Nós somos pecadores. Tem horas para a gente, e eu não vou nem simplesmente limitar a coragem de prosseguir na igreja. Tem horas que falta coragem para viver. Tem horas que falta coragem para a gente perseverar em fazer um vestibular e concurso. Quando você olha lá o edital e tem assim, tem somente 10 vagas. E quando você vai ver o pensamento de quantos querem se inscrever, tem 1 bilhão de pessoas. E tu fala assim, eu estou roubado. Tem 10 vagas para 1 bilhão de pessoas, não sei nem como fazer a matemática, a hora de quantos para um. Está quase nada para um. Mas você fala, pelo poder de Deus, eu vou estudar e eu vou com o Senhor. Tem algumas frases na Bíblia de personagem que eu acho que alguns de nós precisaríamos entender no momento dos obstáculos. Lembrem? Quando Davi se coloca à frente de Golias e Golias debocha, fala, eu pensei que vocês me mandariam um homem, um guerreiro, vocês me mandam um cão. Ele falou, você vem ali com espadas e pau, mas eu vou até você em nome do Deus do exército. E ele ainda falou o que aconteceria. Hoje mesmo o Senhor vai me dar você na minha mão. Entendem? Aí vai ter um achismo, porque cada um pode achar uma coisa, mas o meu entendimento da palavra, eu entendo que todo aquele que está vivendo neste mundo e anseia pelo poder de Deus, desbravar grandes coisas e grandes obstáculos, você precisa entender quem está com você. E aí é que a minha primeira ressalva é fundamental. Ele está colado com Deus. Porque senão não dá, não funciona, a gente não vive esse negócio. E a gente está aqui para viver. Porque se a gente não consegue viver essa essência divina, eu não consigo experimentar Deus, consequentemente eu nem vivo e nem passo isso para outras pessoas. Então, quando Paulo enfrenta seus momentos mais difíceis, e ambos foram praticamente similares, vai pregar em um ambiente e o evangelho é rejeitado, e ele tomou corpo, tomou um monte de coisa. A gente vê na palavra. Quando ele pensa em desanimar, o Senhor se apresenta e pergunta. Eu gosto de pensar nisso. Quando você está desanimado e você vai conversar com Deus, Senhor, eu estou para desistir. Eu acho que chegou a hora de ir embora. Ele fala assim, coragem. Porque da mesma forma que eu fui com você em determinado lugar, eu estou com você. Vamos lá para as outras coisas do mundo. Nós estamos no mundo. A Bíblia é bem clara. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Isso quer dizer que enquanto o Senhor não vem, você persevera. Você vive. Você avança. E você avança desbravando, avança com Deus. Mas são as coisas difíceis. Curso tal, isso é difícil, ou isso é difícil. Viver essa nova experiência, mas nunca esqueça. O primeiro item é, eu preciso estar aos pés do Salvador. E o segundo, ele vai me dar sabedoria para você desbravar. O que não dá é o camarada estar na igreja e ele quer avançar sem Deus. Como que avança sem Deus? Como que você tem força sem Deus? Como que na hora de uma prova, coisas que você nem se lembrava mais, você quer se lembrar sem Ele? Eu preciso de ajuda. Preciso de sabedoria. Preciso sair de um campo só de chutômetro e pedir ao Senhor me ajude. Porque eu quero passar nesse negócio. Eu quero vencer. Eu me lembro bem. Isso tem muito tempo. Logo no começo do meu ministério, uma igreja me chamou para estar com eles, um retiro espiritual, no período de carnaval. Lembro-me como se fosse hoje, e eu preguei um sermão até de um tema que eu tinha ouvido, e usei aquele tema para o sermão, cantando do lado errado do mar. O texto fazia referência a Miriam, quando cantou, quando o mar se abriu. Então, cantar depois que o mar se abre, até eu canto, meu pai. Tu recebe a bênção, olha, oh, glória a Deus. Quem não canta? Canta. Canta, você balança. Oh, meu irmão. Cantar é antes. É você ver Faraó vindo, a macaceira está vindo e fala assim, vai comer a gente de churrasco. E você fala, mas eu vou glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é meu Deus. Faraó não é maior do que Deus. Mas isso é maturidade. E eu preguei aquele sermão, tudo bem. Aí, depois de um determinado tempo, eu voltei na igreja. Quando eu voltei, a pessoa é mais jovem e falou assim para mim, pastor, eu queria conversar com você rapidinho. Eu falei, não há problema nenhum.
tinha feito uma inscrição para um concurso em Brasília, assim, ao federal, não. Pô, pastor, mas quando eu olhei a quantidade de gente que se inscreveu para aquele negócio, eu não tinha funcionado, eu falei, desisti. Aquele tudo que todo mundo sabe, né? 1 bilhão de pessoas com 100 vagas, 50 vagas. Ela falou, mas eu ouvi, e Deus falou comigo no sermão, e eu falei, pois, eu vou meter a cara nesse negócio e vou fazer. Pastor, eu passei. E eu estou indo embora para Brasília, passei no concurso, eu estou indo para Brasília. Aí eu abracei ela e falei para ela que você continue permitindo Deus deixar você em pé. Porque quando Deus lhe dá a bênção, não é para você largá-la, é para você glorificá-la. Percebe porque a primeira coisa tem que ser comunhão? Porque na hora que você receber a bênção, você não tira Deus da bênção. Para que a bênção continue sendo bênção. Saulo, agora Paulo, vive 2 momentos difíceis. E nos 2 momentos difíceis, Deus se apresentou para ele e disse para ele, coragem. Deus toda hora diz para a gente, eu preciso ouvir coragem toda hora. Por que, pastor, você desiste? Não, é porque eu estou num mundo que sempre vai continuar você a desistir. Desistir de Deus. Desistir de paz. Você liga a TV, vamos lá. Já parou para pensar que retrospectiva que vai ter daqui a pouquinho, o ano já acabou, viu? Então, pode botar a consagração aí, dia que o ano acabou. Todo final de ano, retrospectiva, nunca tem algum destaque de coisas boas. Só tem destaque de coisa boa. Engraçado, olha como é que o pecador é. Vamos lá. Mas o setor de informação é inteligente. E eles perceberam o seguinte, que Ibope são as catástrofes, o caos. Eu queria que tivesse retrospectiva de tudo que foi bom no mundo. O cara ganhou, eu vi um dia desse, uma reportagem, o camarada achou uma mala de grana no banheiro do aeroporto. Devolveu. Oh, que coisa maravilhosa, não. Tiroteio, maremoto, terremoto, matou 1 milhão. Só dá bagaceira. Aí tu tá no final do ano, final de ano, para entrar no novo ano. Aí você fala, retrospectiva 2023, só caos. Aí o camarada, vamos lá? Aí chega daí. Aí o pastor ou o ancião comenta, irmãos, pôr do sol, último dia do ano. Aí vem os irmãos para a igreja. Aqueles que vêm, tem gente que nem consegue vir para a igreja, porque está tão abatido, tão triste, está arrasado. Está louco já. Aí parece uns gatos pingados com a cabeça para baixo da igreja. Igrejinha igual. Já falei com a central lá. Os pastores entrarão em férias no dia 19 de dezembro. Eu conversei com a central. Dia 31 de dezembro, quem vai fazer o fechamento do ano na central sou eu. A gente vai decorar a central toda, porque vamos lá, final de ano, último dia do ano, eu preciso passar para a igreja que ela teve vitória, é claro, fazendo uma ressalva aqui com a minha fala. Nós já estamos trabalhando na central já desde julho. Em julho nós tivemos o sábado da vitória. O que foi o sábado da vitória? E nós colocamos o sábado da vitória como antegozo do último sábado do ano. Então eu queria dar um gosto na central do que seria o último sábado do ano. É melhor vitória ou derrota? Então a gente tem gosto lá. Então esse gosto, aí a gente vai ornamentar, porque vamos lá, é uma festa. Tu já foi a um aniversário, não tem nada, não tem bola. Chegou no aniversário e falou assim, não tem bola, que negócio é isso? Não tem nenhuma bolinha coloridinha. Eu vou estar pegando aqui, meu pai. Não tem nada. Você fala assim, isso aqui não é aniversário. Aqui não é aniversário. Mas chegou no aniversário, independente, pode ser adulto ou criança. Vai ter alguma coisa lá. Tem cara de aniversário. Tem recepção de aniversário. Tem bolo. Eu não vou falar mais porque dá fome, né? Mas essa é brigadeiro, pastel é caro, né? Então tem cara. Isso eu estou dizendo mais porque quando eu penso no último dia do ano, eu já tenho que trabalhar com a nossa igreja para o membro ter vitória. E aí eu quero já pensar em terminar, para concluir de fato o sermão, para a gente fechar no que eu estou dizendo. Porque a gente estava na linha de Deus cuida da gente. Final de ano. Como é que eu tenho vitória final de ano? Se eu não conseguir ponderar até agora, eu preciso, nessa manhã de sábado, parar para conversar com Deus sobre o que você prometeu ou votou que faria com Ele ou para Ele
consequentemente para você no começo desse ano. Vamos lá, vou conjecturar. Você pensou no ano passado, eu vou ler a lição todos os dias. Eu vou trazer uma pessoa para a igreja. Eu vou fazer um bíblico. Eu vou trazer um amigo para a igreja. Eu vou ser melhor marido, melhor mulher. Vou ser melhor namorado. Vou estudar mais algum livro. Eu não sei o que você votou. O ano já está acabando. Só que aí vem a minha ressalva. Já está mais 10 vezes ressalva. Né? Depois você edita aí para pôr direitinho. Eu não posso, veja bem, eu não posso esperar o final do ano para eu fazer as reformas. Eu não gosto da visão humana. A visão humana é: espera para o final do ano para fazer. Nada. O texto é bem claro de Hebreus 3. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. O dia é hoje, a hora é agora. Mas de amanhã eu não dá conta, irmão. Amanhã eu estou na cova. Eu sei lá de amanhã. Vou viajar amanhã para ver o clube lá da Central. Eu sei de alguma coisa. Então, eu diria que hoje é um dia bom para a gente parar um pouquinho a sós com Deus e dizer assim: Senhor, o ano passou. Eu não consegui fazer nem 50% do que eu votei. Mas é em nome do Senhor que eu vou recomeçar agora. Sabe por quê? É melhor você recomeçar agora e ter o prazer do último dia do ano, terminar o ano com vitória, do que a gente cansar de ter essa experiência em derrota todo ano é a mesma coisa. Meu compadre, ninguém aguenta derrota, não. Olha, eu fui atleta, nadei, joguei bola aquática, viajei no Brasil. Pergunte pra gente, quando a gente tirou em segundo lugar, dando entrevista, aquela feia que a gente faz. E aquela frasezinha: o que importa é competir, não é mentira. Veja os caras da Olimpíada, morrem de treinar aquilo. Por isso que normalmente atleta, você vê que eles param logo depois. O cara morre. É um treinamento cruel. Você conseguir um recorde mundial é morte, é escravo. Eu sei o que é aquilo. Aí o camarada sofreu segundo lugar, batida de mão. O cara perdeu batida de mão, dedinho. Aí o cara: o que você acha? O cara já viu, o cara de depressão com a entrevista. Eu falo com ele assim: a cara do cara tá cara de morte. O primeiro não, o primeiro tá ofegante e sorrindo. Eu jamais mentiria para a igreja e diria que a gente consegue 100%. Mas a gente não pode perder também. Porque se eu dissesse que nós ganhamos em 100%, primeiro eu estaria mentindo, porque eu também não consigo, ninguém consegue, isso é mentira. Mas para dizer para você que eu vou terminar o ano com derrota, eu vou ter carro da chuva, porque eu não vou não. Por que isso, Agatinho? Porque eu preciso ter vitórias para continuar glorificando o nome do Senhor. Amém. E preciso para continuar dizendo para a igreja duas coisas que a gente viu nessa manhã: Deus cuida da igreja e Deus cuida de você também. Amém. Então, quando você perceber que alguma coisa quer minar a sua fé, não esqueça: Deus vai falar com você. E aí tem 3 pontos fundamentais. Quando foi preciso na história, Deus mandou um homem ou uma mulher falar com você. Ele pode mandar um homem ou uma mulher ou um jovem falar com você. Se for preciso, Ele pode mandar um anjo falar com você. E se for preciso, Ele mesmo pode falar para você. Amém. Deus manda pessoas, Deus manda anjos. E se Ele quiser, Ele mesmo pode falar com você. Ele nunca mudou. Mas eu preciso avançar nesse norte, para eu me colocar em pé, pedir perdão a Ele e retomar a minha vida cristã. Porque o ano acabou, daqui a mais de 2 meses, 31 de dezembro. E Deus quer que você conclua o ano com vitórias, com prazer, com alegria, novas experiências, né? Novo rumo, nova história. A gente vai cantar uma música agora. Gosto bastante dela. Primeiro que a sua letra é bem bíblica. Se Deus protege as aves, Ele vai me dar muito mais de você. Pastor Otávio. Quando estou cansado, em meio à sombra estou, o coração
Jesus é meu Pai, amigo da aflição. Os seus olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam e Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu também o amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves. A igreja? Vamos cantar? Deus cuidou da igreja, Deus cuidou de Paulo, Deus cuidou de um montão de gente e Deus também vai cuidar de você. Pode ficar seguro, porque você não vai achar lá em Israel um túmulo com os ossos de Jesus, porque Ele vive. Amém. Ele vive, você pode crer no amanhã e pode avançar. Amém. Quando a resistência chegar no coração da gente, para muita coisa boa, ouça a voz de Deus, bata um papo com Ele. Ele levantou o Paulo, Ele vai levantar também a mim e a você. Normalmente eu falo com Deus, eu quero ser levantado todos os dias. Essa é a minha conversa com Deus. Eu quero ser levantado todos os dias. Quantos querem ser levantados por Deus? Vamos orar com instante. Agradecendo, Senhor, a tua palavra nos alcança. Porque o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe quando desistimos, o Senhor sabe como nos erguer. Nos perdoe quando nós recorremos a muita gente ou a muita coisa e não ao Senhor. Agradecemos por sermos perdoados por Ti. Agradecemos nesta manhã também por sermos levantados por Ti. Por isso, amado Pai,
Toma mais uma vez essa igreja em tuas mãos. Cada amigo que está aqui, cada amigo que nos acompanha virtualmente, cada um que ansiava muito ouvir a tua voz nesta hora. Levanta-nos para a glória do teu nome, levanta-nos para a nossa alegria, levanta-nos para que nós possamos dizer a outras pessoas que o Senhor levanta e continua levantando. Levanta-nos, porque nós queremos estar em pé quando o Senhor voltar. Queremos em paz, ter uma semana abençoada. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe, igreja. Agradecemos ao nosso pastor, Acadir, mais uma vez pela mensagem. E